Paz, meus amigos, quero pedir a você, se inscreva no meu canal, A Pura Verdade, Pastor Veridiano, e cresça junto comigo, no conhecimento da verdade. Amados, hoje o tema do nosso vídeo é o seguinte, de volta ao Éden. Nós sabemos que estamos no processo de voltarmos à origem de todas as coisas, da maneira a qual Deus pré-estabeleceu antes da fundação do mundo. E tudo isso através de um processo. E precisamos vivemos em obediência a Deus para que a gente adentre nesse processo, para que a gente faça parte desse processo de uma maneira que, bem encaixado, bem ajustado dentro da vontade de Deus, a gente possa prevalecer, a gente possa vencer a dificuldade do dia a dia, e tudo aquilo que se levanta contra nós e contra a nossa fé, para que estejamos conquistando a nossa vitória, assim como Jesus conquistou na cruz do Calvário a vitória para cada um de nós, e hoje nós temos as bênçãos nas regiões celestes já conquistadas pelo nosso Rei. No entanto, estamos dentro do processo. Você sabe que o futuro está patente aos olhos do Senhor. Ele conhece todas as coisas, o nosso passado, o presente e o futuro. Mas nós que estamos vivendo, ainda estamos no presente, de maneira que vamos chegar ainda no nosso futuro. E é necessário que aprendamos muitas coisas que extraímos, da palavra de Deus, para que a gente possa não estar dormindo, para que possamos estarmos espertos e vigilantes para conseguirmos obtermos tudo aquilo que Deus quer para nossas vidas, para que realmente no devido tempo estejamos no centro total da vontade de Deus, no que se refere às nossas obras, porque o que Deus faz, o que Deus fez e o que Deus faz sempre é de excelência e sempre está no centro da sua vontade. No entanto, é necessário que busquemos estarmos encaixados no centro da vontade de Deus para que tudo dê certo em nossa vida. Então, de volta ao Éden. A gente vê lá em Gênesis capítulo 2, no versículo 16 e 17, diz assim: E o Senhor Deus deu esta ordem para o homem no Éden, para Adão. De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. É importante entendermos algo que é muito sério, meus amados. Isso aqui faz com que muitos continuem dormindo, sem entender muitas coisas. E muitas vezes estão fora da vontade de Deus sem saber. Por quê? Porque estão envolvidos com muitas coisas e muitas delas sendo boas. A Bíblia diz aqui que era proibido da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, tinha coisas boas que Deus não queria manifestar ao homem. De maneira que nós estamos num processo de voltar às origens, de voltarmos a estarmos dentro do bem que realmente agrada a Deus, que realmente Deus quer para o homem, e tirar de nossas vidas todo o mal, tudo aquilo que desagrada a Deus. Também estamos nesse processo, de nos libertarmos de todas as coisas malignas, de todas as coisas más que não interessam, que não é bom para o homem, que não interessa para a gente usufruir. Não é interessante, porque traz a morte. Então, veja bem, Deus ele proibiu até muitas coisas que eram boas lá no Éden. O conhecimento do bem também, é bom frisar isso com muito entusiasmo, e muita veemência. Por quê? Porque tinha coisas interessantes, coisas boas, que nós hoje usufruímos, que não era boa, que não era da vontade de Deus na época e ainda não é hoje. De maneira que nós vamos voltar às origens, vamos voltar ao passado em muitas coisas. E Jesus falou que o excelente pai de família é aquele que tira
do seu baú, né? Onde está o seu tesouro, coisas velhas e coisas novas, né? De maneira que o homem tem um sucesso. Tem muitas coisas novas hoje que é de excelência, é muito boa e com certeza é muito agradável para a vida, para Deus e para o homem. Mas tem muitas coisas que não levam a nada, levam para a morte, e muitas delas sendo boas até no momento, para o homem e para tudo, né? No entanto, leva para a morte. Veja bem, Deus quer que retornemos, e a gente vê isso, amados irmãos, em Isaías, não há profecias em Isaías, que fala de um retorno, de um tempo que se passou, que foi lá no Éden, que precisamos voltar. Olha só, no capítulo 11 de Isaías diz assim: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo, ou seja, um novo começo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, que é o próprio Jesus, o Espírito de sabedoria que tem que ser manifesto na vida do homem, e de entendimento que deve também se manifestar em nossas vidas, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor no Senhor. Por quê? Porque tem coisas boas que é importante que tenhamos discernimento para a gente não praticá-las, para a gente não usufruir de tais coisas, né? Aí ele continua dizendo: deleitar-se-á no temor do Senhor, esse rebento que é Jesus Cristo, não julgará segundo a vista dos seus olhos, porque ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre, nem repreenderá segundo o ouvido dos seus ouvidos. Já pensou se ele fosse nos julgar e nos condenar por tudo que ele vê, contempla e por tudo que ele ouve de nós? Nós estaríamos perdidos, meus amados. De maneira que o maior pecado do homem é não congregar, é não buscar a Deus, não se arrepender, não orar, não jejuar, não buscar com a intensidade, com o coração contrito, um espírito reto, desejoso por uma vida com Deus, por uma vida eterna. Então o maior pecado do homem é não desejar ter essa vida com Deus. É o maior pecado, porque se fôssemos salvos pelas nossas obras, já pensou? Nenhum seria salvo, meu amado. Mas ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre, mas também é juiz. Ele vai julgar as nossas obras também. É importante que lembremos disso. Então, olha só. Ele não julgará segundo o que ouviu os seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra, do que procuram ser manso diante da sua palavra, dos seus conselhos, da sabedoria e inteligência que vem do alto. Ferirá a terra com a vara de sua boca, o juízo da sua palavra, que está escrito nos livros de Isaías, no livro de Sofonias, no livro de Zacarias e o livro no Novo Testamento e do Velho Testamento, né? De maneira que muitas profecias ainda vão se cumprir. E tem umas que já se cumpriram e vão se cumprir novamente. Então ele disse: ferirá a terra com a vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. A justiça será o sino de seu lombo e a fidelidade o sino de seus rins. O lobo habita aí, aqui onde eu quero que você analise. Olha só o tempo, o que é que Jesus quer, o que é que Jesus deseja, de volta ao Éden, meu irmão. Ele quer que voltemos às origens, à simplicidade da vida, não é? Então ele diz: o lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto ao cabrito, o bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, né? E aonde? Na cidade? Hein, meu irmão? Ei, analise bem isso aí. Não, no habitar, né, natural dos animais. Então, o bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos. E um pequenino os guiará. Um pequenino os guiará. Uma criança os guiará. Um animal pequeno os guiará. Não é verdade? Hoje nós conhecemos o leão como o rei da selva. Ele é forte na guerra, na luta, né? Os elefantes,
os rinocerontes, os grandes jacarés e muitos outros animais, répteis e tal. Mas a Bíblia diz que um pequeno animal, ou mesmo um pequeno menino, uma criança, né, os guiará. Né? O texto se refere ao pequenino como se sendo um animal pequeno, de menor porte, mas também é uma criança. Por quê? Porque a vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão, o leão comerá palha como o boi, meu amado. É algo sobrenatural. De maneira que ele vai ser manso como o boi. A criança de peito, a criancinha que se arrasta no chão, irmão, brincará sobre a toca da áspide, né? E o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco, das cobras, das serpentes, daquele animal, daquele réptil, que ninguém sabe o que é, mas que ele é forte e poderoso na guerra, para picar, para matar, para destruir, de maneira que a criança vai ter livre acesso aonde? Na grande cidade, em irmãos, em amigos, nas grandes cidades, nas grandes torres, como a Bíblia descreve no livro de Sofonias, que são os grandes prédios. Não, aqui fala num habitat onde os animais estarão e o homem também estará. O homem também estará. De volta ao Éden, como eu já falei. Então a criança de peito brincará sobre a toca da áspide, e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o seu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor como as águas cobrem o mar. Do conhecimento de Deus que leva para a vida, meu irmão. Hoje, por exemplo, você vê que na área de medicamentos, na área de saúde, por exemplo, existem medicamentos que são feitos pelo homem, preparados pelo homem, descobertos pelo homem, que fazem bem, resolvem alguns problemas de saúde, mas fazem, ao mesmo tempo faz bem, faz mal. Mas no conhecimento verdadeiro do Senhor, tudo se manifesta na excelência, de maneira que Jesus sabe o que faz bem e sabe tirar o mal daquilo que faz bem. De maneira que ele sabe a medida certa, a altura, a largura, a profundidade, ele sabe a excelência de todas as coisas para poder a gente ter vida abundante. De maneira que o homem não tem essa capacidade e jamais terá. Né? Pode até ser que um dia Deus o faça com essa capacidade, mas por enquanto nós não temos ainda a capacidade de discernir muitas coisas. Né? Não chegamos a estarmos nem 10% do que Deus quer para nossas vidas. Né? De maneira que voltemos ao passado. Voltemos às origens. E ele diz aqui: não se fará mal nem dano algum em todo o seu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor como as águas cobrem o mar. Aquele conhecimento que realmente levam a vida, que leva a vida. Não é verdade, amados? Então, é algo que precisamos estarmos observando. O que nós estamos fazendo para estar nesse processo de volta à casa do Pai? Aqui na terra mesmo, antes do arrebatamento, nós passaremos por processos, por coisas que vão acontecer ainda antes do arrebatamento, que eu creio que seja na metade da tribulação ou possivelmente a possibilidade de até passar por quase toda a tribulação. Né? Se você olhar o texto, tem mais texto a favor de passarmos uma parte da tribulação do que sermos arrebatados antes. Muito mais texto, menos texto. De maneira que alguns creem que seremos arrebatados antes da tribulação, mas já vivemos em meio a muitas tribulações, de maneira que passaremos sim ainda por muitas outras, e nós precisamos estar com Jesus, sendo fortalecidos e nos alimentando desta verdade. Porque se fugirmos da verdade, não estaremos preparados para vencermos as dificuldades do dia a dia. De maneira que estamos no processo de volta ao Éden. E é importante, amados, que entendamos isso. Por exemplo, está escrito em Ezequiel 47,
do versículo 8 ao 12, o seguinte: então me disse, estas águas saem para a região oriental. Quando Jesus colocar os pés lá no Monte das Oliveiras, se fundirá os montes, e de maneira que surgirá rios. E aqui ele está falando desse rio em especial, né, que são rios. Se não me falha a memória, 2 rios. Mas, você depois observe lá o texto, no livro de Zacarias. Mas esse rio, Ezequiel estava tendo uma revelação, e foi-lhe dito o seguinte: essas águas saem para a região oriental e descem a Campina e entram no mar morto, que hoje não tem vida. É um mar que não tem uma espécie de peixe, nenhum tipo de vida, o mar morto. E ele diz aqui, cujas águas ficarão saudadas, por causa dessas águas que surgirão na vinda de Jesus Cristo, que ele fundirá, né, da terra, e brotará uma água, um renovo, uma água que vai fazer com que esse mar, o mar morto, fique saudável, né? E toda criatura vivente que vive em enxames, né, ou peixes, etc., viverá por onde quer que passe este rio, e haverá muitíssimo peixe. E onde chegarem estas águas, tornarão saudáveis as do mar. Então até o mar vai ser purificado por esta água. E tudo haverá por onde quer que passe este rio. Junto a ele se acharão pescadores. Então o rio terá muitos peixes, muitos pescadores, as pessoas viverão da pesca, da vida simples. De maneira, amado, se você pensa em coisas futuras, em grandes coisas, em grandes conquistas, não estou dizendo para você parar de pensar, mas eu estou apenas te levando a abrir um leque de possibilidade onde adentre no teu coração, no teu entendimento, a importância de voltarmos ao passado, de voltarmos ao Éden. E às vezes nós pensamos em muito crescimento, em muitas conquistas, e esquecemos de voltar ao centro da vontade de Deus. E muitas vezes até mesmo ao interior, as pequenas cidades, ou mesmo a mata, né, nas nossas colônias, que hoje a maioria das pessoas estão em êxodo das colônias onde deveriam haver frutas, verduras de excelência, estão perdendo isso, saindo de lá para vir para as grandes cidades. De maneira que Deus quer hoje é que nós até voltemos no devido tempo, de uma maneira organizada, para os lugares onde podemos plantar, colher de uma maneira saudável, né? Hoje, por que é que há muito uso de agrotóxicos e muitas coisas? Porque tem que ser de maneira rápida, tem muita pouca mão de obra no interior, e muitas pessoas na cidade consumindo verdura, e para que elas cresçam com mais rapidez, para que elas cresçam com mais eficácia, aí colocam agrotóxico, o uso de conhecimento humano, de conhecimento que não é bom, que parece que faz bem, mas faz mal, leva para a morte. É disso que Jesus proibiu lá no Éden, muito conhecimento acerca de muitas coisas, mas que levam para a morte. Por exemplo, eu uso redes sociais e acho interessante hoje, por um momento, porque é coisa que já se manifestou. E é necessário que aproveitemos o quanto se pode ainda. No entanto, as redes sociais, elas servem para prenderem as pessoas. As pessoas hoje não conseguem mais congregar, não conseguem mais visitarem os seus familiares, os seus amigos, para orarem junto, para buscarem uma vida organizada em comunidade, em coisas menores, né? E principalmente para buscarem a Deus. Por quê? Porque estão muito presas às redes sociais. E o salmista Davi disse em Salmo 31, no versículo 4, o seguinte: tira-me da rede que para mim esconderam, pois tu és a minha força. De maneira que muitos estão perdendo a força de Deus porque estão presos nas redes sociais. Volto a afirmar mais uma vez que
a gente tem que explorar as redes sociais ainda é tempo para isso, vai acabar, vai chegar o dia que vai acabar. As redes sociais para quem é crente, para quem é fiel e verdadeiro. No entanto, hoje ainda é explorável, mas pessoas se viciam nas redes e esquecem de buscar o Senhor, esquecem de ter comunhão com o seu próximo, esquecem de exercitar a sua fé de maneira que é importante que a gente venha abrir nossos olhos, né? E ele continua dizendo, aqui, ó, haverá muitos lugares para esconder rede, desde Engedi até Eglaim, e os peixes serão como os peixes do mar grande, né? Ainda em Ezequiel capítulo 47. Em multidão excessiva, uma grande quantidade. Junto ao rio, as ribanceiras, de um ao outro lado, nascerá toda sorte de árvores que dão seus frutos para se comer. Então, de volta aos frutos saudáveis. Hoje os frutos são contaminados com agrotóxicos, a grande maioria. Então, são os seus frutos para se comer, não fenecerá a sua folha, ou seja, não faltará a folha, será saudável também, nem faltará o seu fruto nos seus meses, produzirá cada um novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, o seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. De remédio. Hoje, por exemplo, nós vivemos da indústria farmacêutica. A grande maioria dos remédios da indústria farmacêutica, ela não cura, ela apenas é um paliativo, e muitas delas que curam têm efeitos colaterais que matam também, de maneira que tudo está na natureza, irmão. Tudo está nas árvores, nos frutos, nas verduras, de maneira que vamos voltar a esse tempo também, onde as folhas serão de uma maneira excelente para a cura dos povos. Então, de volta ao passado. É isso aí. Por quê? Porque a coisa vai apertar, vai se intensificar, e é importante que planejemos a nossa vida e analisemos como é que a gente pode voltar ao jardim do Éden, ainda hoje, antes do arrebatamento, até que Jesus volte. Porque essas coisas são terrenas. De certo que tem profecia aqui falando também para o milênio, né? Mas será um ápice já dessas coisas. Nós estamos na parte introdutória, numa parte inicial do cumprimento dessa profecia. Lá em Israel mesmo, no Oriente Médio, por exemplo, o Mamoto já está tendo lugares que estão fluindo, brotando águas doces, já estão adentrando no Mamoto. De maneira, amados, que já está se cumprindo a profecia de Ezequiel 47. Já estamos no início dela. E a nossa volta ao Éden da mesma maneira. De maneira que não podemos deixar de estarmos junto na família. E quando eu falo reunião em família, amado, eu não estou dizendo só o pai e a mãe, não, e junto com os filhos. Porque a maioria, infelizmente, dos pais não estão preparados para ministrarem, porque não tem um crescimento espiritual, não fazem leitura da Bíblia, não buscam, não oram, e tem problemas, saúde física e muitas vezes espiritual. De maneira que são pouquíssimos os pais, pouquíssimas as mães que estão preparadas para ministrar. De maneira que a igreja volta para casa, mas de uma maneira organizada, debaixo de autoridade pastoral, debaixo de autoridade de lideranças que estão mais à frente, capacitadas, de maneira que, como está em Hebreus, no capítulo 10, não podemos deixar de congregar, de uma maneira organizada para cada tempo e para cada situação. De maneira que tem momentos que tem que ser muitos, tem momentos que tem que ser um pouco menos, mas não podemos deixar de congregar, de avançar e pregar o Evangelho e ministrar a palavra de Deus aos confins da terra. Não podemos parar, mas, e ainda fazendo essas coisas, voltando às velhas origens, ou seja, de volta à casa do Pai, de volta ao Éden. E, meu amado, minha amada, é aonde a gente tem uma intimidade ainda maior com Deus, por causa do cumprimento da palavra. Busque na palavra de Deus que você vai ver estratégias e orientações
da própria palavra de Deus, para que se cumpra, para que seja, para que a gente venha vivenciá-la, para que a gente venha praticá-la, para a gente escapar de muitas coisas que vão vir contra os homens, contra as grandes cidades, contra os grandes prédios, contra os grandes centros, de maneira que seja inteligente, cresça na graça e no conhecimento da palavra do Senhor, na intimidade com Deus, ore todo dia, peça perdão pelos seus pecados, que Deus é bom e a sua misericórdia dure para sempre. Eu amo vocês e espero que eu tenha trazido algo novo para você, e